Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Mudei Meu Organograma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana Prada e eu criei esse canal com o principal objetivo de te ajudar ou ajudar a todos que assistem esses conteúdos a encontrar realização profissional. Faço isso por meio de compartilhar conteúdo e aprendizado nas áreas de carreira, mudança de carreira e negócios. Todas essas áreas eu já vivenciei, né? Já construí uma carreira de 11 anos, uma carreira em que eu estava bem posicionada. Fui buscar também realização profissional, depois passei por uma mudança de carreira e fui buscar realização profissional em negócio próprio, né? E estudo muito todas essas áreas e venho aqui compartilhar tudo isso com você. E hoje venho falar com você sobre produtividade em home office. O home office está muito presente nas nossas vidas. E por mais fantástica que seja a ideia de trabalhar em home office, ele nos apresenta grandes desafios. E é sobre isso que eu venho falar com você. Tanto os benefícios de trabalhar em home office, quanto os desafios e mais. Como que a gente pode contornar esses desafios, né, para ter mais produtividade e extrair melhores resultados da nossa atividade em home office. E fica comigo até o final do vídeo que eu tenho uma dica extra que pode fazer toda a diferença. Então já deixa o seu joinha aqui embaixo no vídeo e bora pro conteúdo logo depois da vinheta do canal. Então vamos falar primeiro da parte boa do negócio e listar alguns benefícios do home office. Um deles é que você consegue gerenciar melhor os seus próprios horários. Outro benefício é que você passa menos tempo no trânsito, ou seja, você não passa tempo no trânsito e, consequentemente, você consegue passar mais tempo com a sua família. Você tem menos custo de transporte e alimentação, porque você acaba fazendo mais a comidinha em casa, menos estresse ao longo do dia, né? Porque você vai estar ali mais concentrado, menos cansaço ao final do dia, porque você não vai ter o deslocamento, né? Você vai estar no conforto da sua casa. Enfim, são vários os benefícios de trabalhar em home office, mas os desafios também são gigantes. Se você quiser extrair todos esses benefícios, você vai ter que tomar cuidado com alguns itens que são ladrões de produtividade quando a gente fala em trabalhar em home office. Vamos falar agora de alguns hábitos que ajudam você a extrair melhor os benefícios e a superar os desafios e ter maior produtividade trabalhando em home office. E se está curtindo o conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo do vídeo para ajudar o canal. Então, um dos desafios é a falta de um horário fixo, né? Quando você vai para um escritório, vai trabalhar dentro da empresa, geralmente você tem um horário de chegada, de entrada, de saída. Em home office, não. Em home office, você tem a liberdade de gerenciar os seus horários, ou tem maior liberdade de gerenciar os seus horários, mas também tem um desafio. E para ter uma maior produtividade, mesmo trabalhando em casa, você precisa estabelecer um horário de trabalho. Eu não gosto muito em falar em horário fixo de entrada e saída de trabalho quando você está em casa, porque cada pessoa tem um perfil, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa mais noturna, né? Eu não sou uma pessoa matutina, então não adianta eu começar a minha rotina de trabalho muito cedo, não vai ser produtivo, né? Então, o que eu gosto de colocar aqui é tempo de trabalho, né? Lembrando, claro, que tempo de trabalho não quer dizer produtividade, né? Então, você precisa definir os melhores horários em que você vai ser mais produtivo e quantas horas você precisa para cumprir as atividades do dia, as atividades da semana. Então, você vai estabelecer metas, vai verificar quanto tempo você precisa para cumprir essas metas, né? Para entregar as atividades que você precisa entregar diariamente. Eu gosto de fazer isso diariamente e semanalmente, e vai ter a disciplina de fazer aqueles horários, né? Outro desafio é a famosa procrastinação, né? Que é aquele velho hábito de enrolar e não fazer as atividades que a gente precisa fazer, ficar empurrando, né? Vou fazer depois, você vai fazer mais tarde, vou fazer amanhã, vou fazer semana que vem. E quando você tá em casa, você tem muitas distrações.
Então, se você não consegue se organizar e definir certinho quais os momentos que você pode fazer cada coisa, então, levantar muito para buscar uma água, vou fazer um lanchinho a cada 10 minutos, a cada meia hora, acho que eu tô exagerando um pouco agora, mas só para ilustrar, né, como exemplo. Ligar um pouquinho a TV, sentar um pouquinho no sofá para descansar, não significa que você não possa fazer isso. Você pode, mas você tem a liberdade. Então, às vezes, essa liberdade faz com que a gente se perca um pouco. Então, a gente precisa definir. Eu gosto muito de trabalhar com o sistema de recompensa, né? Eu tenho os meus hobbies, né? Eu gosto de assistir um filme, de assistir uma série, por exemplo, né? Eu gosto, depois do almoço, de dar uma relaxada, descansar um pouquinho, né? Então, o que eu faço? Eu tenho as minhas atividades diárias, definidas, né, metas diárias, assim como as semanais, mas essa questão eu pratico mais no diário. Quando eu termino as atividades que eu preciso terminar, que eu gero os resultados que eu preciso gerar naquele dia, eu me dou ao luxo de fazer, de praticar o meu hobby, né, assistir um filme, assistir uma série, claro que nem todo dia dá, né, às vezes a atividade consome até tarde da noite, mas sempre que eu termino e eu consigo, eu me dou o luxo de fazer. Então esse é um esquema de recompensa que eu trabalho, né? Que eu me disciplinei a trabalhar dessa forma, assim eu consigo entregar o que eu preciso entregar durante o dia. Então a gente precisa trabalhar isso, né? Então você precisa definir os momentos que você vai estar focado nas suas atividades de trabalho e os momentos que você pode tomar um café, que você pode, né, de repente assistir uma televisão, não sei, o que você gostar de fazer, né, o que for, navegar um pouquinho na internet, ficar um pouco na rede social, mas tudo são momentos, e isso você precisa definir e ter a disciplina, né, de que, e a mentalidade, a disciplina que você precisa primeiro entregar suas atividades, né, que você vai ter tempo para entregar suas atividades. Tem uma técnica que ajuda que se chama 25-5. O 25-5 é assim, você fica 25 minutos focado na atividade que você está fazendo e daí 5 minutos você pode descansar, levantar, pegar uma água, fazer um lanchinho, alguma coisa, né? Qualquer coisa que você esteja precisando fazer, navegar um pouco na internet, enfim. Claro que se o projeto for maior, você pode dobrar esse tempo, 50 minutos trabalhando e 10 minutos de pausa, né? Eu não gosto muito de me ater a um tempo fixo, né? 25 minutos, 50 minutos. Você vai encontrar o seu tempo, né? Então, pode ser meia hora, pode ser 1 hora, podem ser 2 horas, né? Então, vou trabalhar direto 2 horas e vou me dar o luxo de ter uma pausa de meia hora. Então, que você que vai sentir o que é melhor para você, mas sempre definir o tempo que você vai ficar focado naquela atividade e o tempo de recompensa que você vai ter para uma pausa para fazer o que você quiser fazer. Outro desafio que a gente tem em home office é conciliar todas as entregas e respeitar os prazos de entrega. E às vezes, por não ter a disciplina, né, de gerenciar corretamente os horários de trabalho, e praticar muito a procrastinação, a gente acaba atropelando as atividades, elas acabam acumulando, né, e a gente comete um outro pecado, que é tentar fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. Quando o prazo começa a apertar, a coisa fica agitada e a gente, né, parte por fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. E isso não é legal. Tem muito esse mito, né, de que, principalmente as mulheres, né, a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Sim, consegue, né? Porém, quando se trata de uma atividade de trabalho, que você precisa colocar foco, atenção, quando você faz mais de uma dessas atividades ao mesmo tempo, você vai dividir o seu foco. Você não vai conseguir aplicar todo o foco, toda a dedicação nas duas atividades, como se você estivesse fazendo somente uma, né? Então, automaticamente você vai dividir o seu foco e, consequentemente, você vai também dividir os resultados, né? Você talvez vai acabar até levando um tempo maior e o resultado não vai ser tão bom. Então, a dica aqui é o seguinte: faça uma lista diariamente do que você precisa fazer e também semanalmente do que você precisa entregar,
né? E procure fazer uma atividade de cada vez, né? Colocando na frente as atividades maiores ou né, aquelas que tem maior prioridade. Não a que você mais gosta de fazer, mas as que têm maior prioridade de serem entregues. Essas então foram as dicas de hoje de como você pode ter mais produtividade em home office. E lembre-se sempre, disciplina e consistência são pontos chaves. E agora vamos para a dica extra que eu prometi lá no início do vídeo. Dependendo de como você começa o seu dia ele pode você pode ter mais energia ou menos energia, e você pode ser mais produtivo ou menos produtivo. Eu pratico um método que se chama RAV, Rotina de Ativação Vencedora, né? Eu também chamo de rotina de ativação matinal. O que é essa rotina? Tem algumas coisas que eu faço e que eu deixo de fazer na primeira hora do dia que me ajudam a ter mais energia e me ajudam a manter melhor a produtividade durante o dia. Então, algumas coisas que eu faço, né? Assim que toca o despertador, não existe mais soneca. Eu imediatamente levanto, já vou lá, já jogo uma água na cara para dar aquela despertada. Depois disso, eu já vou começo a preparar o café da manhã, né? E entre o começo da preparação até tomar efetivamente o café da manhã, eu faço a minha leitura. Na primeira hora do dia, eu não navego nas redes sociais, né? E somente depois dessa 1 hora passada, né? Onde eu já fiz minha leitura, já preparei o café da manhã, tomei o café da manhã. Somente depois disso é que eu começo as minhas atividades profissionais, né? Isso me ajuda muito a manter o meu dia mais produtivo e com mais energia. Gostaria também de te convidar a contribuir com todas as pessoas que vão assistir esse vídeo e vão ler os comentários aqui embaixo, a deixar no comentário uma sugestão sua de como a gente pode melhorar a nossa produtividade em home office ao longo do dia. Conto com você! Bye bye e até o próximo vídeo!